Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! A temática é Big Bang, então se preparem, Big Bang, né? Big Bang ou Bang? Isso aí já vai ser a primeira coisa que nós vamos falar. Acho que o jeito melhorzinho de falar é Big Bang, né? Que é a grande explosão aí que iniciou o universo. Será que, vamos ver, se não tiver essa pergunta, depois a gente responde. Será que foi mesmo uma explosão? Fica aí essa questão. Se não tinha, vai ter agora. Então, vamos ver quem vai fazer essa pergunta primeiro aí. Manda aí. Vamos eu começar. falo bang, depois que eu vi o professor Marcelo Gleise, ele só fala bang. Só fala bang, isso mesmo. Vamos começar. Vamos lá. Rômulo, Sérgio, como detectam e o que são os, entre aspas, ecos do Big Bang? Muito boa pergunta, hein, cara? Então, primeiro, o que são, né? Então, lá no início do universo, há 13... Hoje a idade aí que a gente usa como padrão, né, pro início do universo, a data de nascimento dele, vamos dizer assim, foi há 13,77 bilhões de anos atrás, que começou toda essa história. Tá? Então o universo estava lá, estava tudo num ponto, né? Numa singularidade, como a gente diz, melhor dizendo, uma singularidade, e tudo começou. Começou o tempo, começou a correr, o universo começou a se expandir e tal. Só que tem um resquício, que a gente diz, dessa explosão inicial do universo. Um desses resquícios a gente consegue detectar. Qual que é? É o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Tá? Em inglês, o pessoal chama de CMB, que é uma radiação no comprimento de onda das micro-ondas. É uma história muito legal, na verdade, como que foi descoberto tudo isso. Isso aí foi descoberto usando uma antena lá dos laboratórios Bell, numa época. Existia um ruído muito bonitinho na antena lá que o pessoal estava, o Penzias, né, que estava trabalhando nessa antena, a Horn, que eles chamam, e depois de limpar tudo, tirar todos os ruídos, tal, continuou um ruído lá. E ele chegou à conclusão que aquilo lá só podia ser ruído de fundo. Aliás, tem até uma história muito engraçada, porque eles tiveram que limpar a antena, porque tinha muito cocô de pombo. E eles pensavam que era o cocô de pombo que estava dando aquele ruído. Então eles limparam o sinal, limparam a antena toda, e mesmo depois disso ficou esse ruidinho. E aí o pessoal lá reunido, eram físicos e tudo, chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam vendo ali era um resquício do início do universo. E isso deu início, então, à construção de alguns satélites que foram enviados para estudar isso. O primeiro deles, famosíssimo, é o COBE. Então, para quem não lembra, isso aí foi na década de 90, ali, meados da década de 90. É uma imagem até meio histórica para o Brasil, porque foi quando os jornais no Brasil, eles eram tudo preto e branco. Quando eles começaram a ficar colorido, uma das primeiras imagens coloridas que foi postada no jornal físico, foi a imagem do COBE. Abre lá aquela figurinha lá que eu te mandei, Mulambo. Vamos ver. Que é aquela... Não. Aquela que é toda colorida lá. Não. Aquela que são 3, assim, ó. Essa aí. Então, exatamente, ó. Tá vendo? Em 1992. Isso aqui são as 3 imagens que a gente tem da radiação de fundo do universo. Então, o COBE foi mandado lá para o espaço. Em 1992, ele fez essa imagem. O WMAP, também da NASA, foi lançado em 2003 e fez essa. E esse último aqui é o Planck, que é da Agência Espacial Europeia, que é a melhor imagem que a gente tem até hoje da radiação cósmica de fundo. E o que são essas cores aí, afinal de contas? Isso aí nada mais é do que a variação de temperatura. Então tem uma variação de temperatura muito pequenininha, tá? Mas tem. E essa variação de temperatura aí, isso que a gente está vendo, é o que vem lá do início do universo. Então é assim que foi detectado. E essas imagens aqui, tem várias coisas muito interessantes. Por exemplo, nessa aqui, ó, que você tem essa anomalia aqui, ó, bem, tá vendo aqui que tá mais vermelho do que o resto? Dizem que existe um porquê que tem esse vermelhinho aqui, viu?
Dizem que existe? Dizem que existe um porquê. Porque isso aqui é o quê? Falam, tem uma outra, daqui a pouco a gente fala dessas teorias, mas falam que aqui é onde tem um outro universo encostando no nosso. Olha só que demais, hein? Será? Então tem o pessoal que defende essa ideia aí. Mas então é isso, e é isso aí que a gente estuda, e é por isso aí que a gente sabe, mais ou menos, né, tem uma ideia de como que as coisas aconteceram. Lembrando que o Big Bang é uma das únicas teorias de início do universo que você tem muitas evidências para suportar. Não estamos dizendo aqui que foi assim que o universo começou, tá? Manda aí, Ned. Tava pensando, se tem esse universo encostando no nosso, desculpa, mas a sua teoria de que só existe a gente cai por terra. Não cai nada. Cai sim. Tem um outro da gente, então é o mesmo. Não é diferente. É um espelho. Exatamente. É a famosa teoria dos universos pai. Quem gosta da Marvel aí? Então, teorias do universo paralelo. O El Trevisan, existia espaço fora do ponto inicial ou o espaço estava comprimido no ponto zero? Isso aí, não só o espaço, cara, como o tempo também, né? Então, não existia nada. Aliás, isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, até filosófica, né? Eu já falei aqui várias vezes, né? Tem até vídeo lá no Space Today, podem lá assistir, que uma das últimas entrevistas do Stephen Hawking, antes dele morrer, ele deu entrevista para o Neil deGrasse Tyson e o papo deles era o que teve antes do Big Bang? Ou será que teve alguma coisa antes? Porque a gente considera que tudo começou ali. O tempo e o espaço estavam naquela singularidade, então não tinha nada. O universo, à medida que ele vai se expandindo, ele vai criando espaço também. Essa que é a ideia que eles têm. Vitinho Plays BR mandou Vitinho, atacante do Flamengo. Ô, Mules, eu acho que a gente está quase conseguindo transformar o Sérgio num flamenguista, não, hein? De jeito nenhum, jamais. Ele mandou 2ão. 2ão, valeu. Os aliens criaram o Big Bang? Aliens? Como assim? Ele deu risada, tá? Ah, tá. Não, os aliens não, cara. Mikael JSL mandou 10,90. Boa. A origem do universo por Stephen Hawking. Faz sentido? Cara, mas qual que é a origem do universo pelo Stephen Hawking, entendeu? O Hawking, ele era eu acho que ele lidava mais, o Hawking, com o lado do buraco negro, né? Então, existe uma das teorias alternativas para o início do universo é que, na verdade, a gente está num buraco negro, porque tem uma singularidade, igual tem num buraco negro, e está tudo se expandindo e a gente não passa de um determinado ponto para fora. Então, a gente está aqui dentro. Então, assim, faz sentido se a gente encontrar as coisas que ele, né, postulava ali na teoria dele, tudo bem. O problema é que até hoje a gente não encontrou. Então, fica muito complicado, né? Mas ele, acho que ele não defendia tanto, assim. Ele era mais um pensador sobre o início do universo, tá? O El Trevisan. Existia espaço fora do... não, você já foi. Anse Andrade. O Big Bang poderia ser o choque entre dois eventos maiores? Ou seria delírio? Pode ser. Pode ser sim, porque pode ser que existe, né? Essa é uma outra ideia também de que o universo nunca teve início, nunca teve fim. E pode ser que se você vai para o lado aí dos multiversos e tal, pode ser que é um universo chocando no outro. Então, quando tem esse choque, acontece alguma coisa. Na verdade, perguntou se é delírio, né? Muita coisa nesse negócio do início do universo é muito delírio mesmo. Mas é assim que é a vida dos físicos teóricos, né, que gostam de tudo isso. É que tudo isso tem que estar pelo menos dentro das leis da física que a gente conhece. Tá dentro dessas leis da física, aí o cara começa a viajar e delirar mesmo. Porque é muito difícil a gente ter informações de como que eram as coisas lá no comecinho. Tá? Por isso que existem várias ideias sobre como que o universo começou. Falando de delírio, até o Einstein
achava que buracos negros era um delírio, né? Apesar dele fazer todo o estudo lá, depois ele mesmo falou, não, isso... Ele duvidava das coisas que ele mesmo desenvolvia. Mal sabe ele que ele estava certo. Tiago Manuel, no ponto onde ocorreu o Big Bang, não deve existir nada? Um vazio gigante, já que tudo se expandiu? Excelente ideia, né? Mas não, né? Porque esse ponto, porque não é um ponto, viu, pessoal? Esse ponto a gente chama ele de singularidade. Então tudo bem, vamos chamar de ponto, mas é uma região, melhor dizendo, aonde a densidade, lá no início do universo, ela tendia ao infinito, né? Então imagina, toda a massa comprimida num ponto de volume quase zero. Quase zero. Então, a densidade é massa sobre o volume, não existe divisão por zero, mas se o volume tender a zero, isso aí o pessoal de cálculo vai gostar, a densidade tende ao infinito. Então, era isso que a gente tinha no iniciozinho do universo. Agora, isso emenda com outras perguntas aí que vão aparecer com certeza, que é, aonde aconteceu onde que foi o ponto inicial, né? Aonde que eu tenho que olhar para o céu para descobrir? Isso não existe, tá? Isso não existe. Por isso que para essas análises todas que são feitas, a gente se coloca no centro do universo. E se a gente morasse em outra galáxia, o cara lá se coloca no centro do universo e o outro na outra se coloca no centro. Porque analisando todas as galáxias, tudo, em todas as voltas, em todas as direções que a gente olha, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico e homogêneo, tá? E tem pequenas flutuações, que é aquela variação na radiação cósmica de fundo. Mas a distribuição de galáxias e tudo segue aí uma coisa isotrópica e homogênea. Embora eu sei que tem gente que não concorde com isso. É a questão do nosso ponto de vista, né? De onde a gente está. Então, o ETzinho que está lá na outra galáxia... Para ele lá é o centro e está tudo bem. Aos poucos, tu vai se convencendo. Vou Tu falou que... Linhares Leandro, por que após o Big Bang, o universo não parou de expandir? Excelente pergunta. Na verdade, é isso que o pessoal está procurando até hoje, né? Na teoria do Big Bang, tá? Foi criado ali junto o que a gente chama de energia escura. A energia escura é uma força, que a gente não sabe o que ela é, por isso que a gente chama de escura, que está empurrando o universo, tá? Fazendo com que ele se expanda de forma acelerada. Mas existe, por exemplo, uma das teorias alternativas ao Big Bang, é a teoria do estado contínuo. Então não tem expansão, tá tudo paradinho. Mas aí você não tem como... Nessa teoria alternativa, o lance das galáxias estarem se afastando mata ela logo de cara, entendeu? Então, o lance é que tem a energia escura. Agora, como que aconteceu isso lá no começo e o que é energia escura? Então, aí... É a pergunta de 1 milhão de dólares. É a pergunta de 1 milhão, isso aí. Ateu Vegano mandou 5 e ele comentou, o nada absoluto não existe na física. O nada é apenas uma palavra esperando tradução. Muito poético, isso aí. Não existe, é isso que eu falei, não existe o nada, a gente fala tende. Então, a densidade é massa dividido pelo volume. Não existe volume zero, mas existe o volume que tende a zero. Então, o pessoal que estuda cálculo aí vai explicar aí direitinho. Tiago Manuel, e se no ponto onde ocorreu o Big Bang houvesse estrelas ou galáxias próximas, estaria errado? Cara, então, mas não tinha, né? Porque não tinha nada ainda. Galáxia, estrela, foi um negócio que foi surgir milhões de anos depois do início do universo. Então não tinha absolutamente nada. O universo começou, passou por um tempo ali que a gente chama de Dark Ages, era das trevas, que o pessoal traduz. Depois veio a era da reionização, que é onde o James Webb está procurando as coisas, e depois foi seguindo ali o curso da evolução do universo. Então você não tinha galáxia, estrela, não tinha nada ainda, porque
era muito pouca matéria, ainda não estava começando a se juntar, se aglomerar, se aglutinar para formar estrelas, para formar galáxia, nada disso.